Eu nunca acreditei em histórias sobre luzes no céu ou criaturas de outros mundos. Para mim, tudo não passava de imaginação ou de gente querendo chamar atenção. Isso até a noite em que algo impossível aconteceu comigo e com meu primo, na fazenda da nossa família no interior. Era uma noite tranquila, como tantas outras. A fazenda ficava no meio do nada, cercada por quilômetros de campos abertos e uma pequena faixa de mata ao norte. Eu tinha 17 anos e meu primo Gabriel, 19. Passávamos os verões lá desde que éramos crianças, mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Tudo começou por volta das 22 horas. Estávamos sentados na varanda, observando as estrelas. O céu do interior era tão claro e cheio de luzes que parecia um mar infinito de pontos brilhantes. Eu me lembro de Gabriel comentar sobre como algumas estrelas pareciam estar se movendo. Eu ri, achando que ele estava exagerando, mas, quando olhei com mais atenção, vi que ele estava certo. Havia uma luz, muito mais brilhante do que as outras, que parecia flutuar, mudando de posição de maneira impossível. Deve ser um avião, sugeri, tentando ignorar o arrepio que subiu pela minha espinha. Gabriel balançou a cabeça. Não se move como um avião, olha isso. A luz não apenas mudava de lugar, ela fazia movimentos erráticos, como se estivesse dançando no céu. E então, de repente, ela começou a descer. Não foi um movimento lento, como o de um helicóptero ou de algo comum. Foi rápido, quase instantâneo. A luz ficou mais forte, mais próxima, até que parecia pairar sobre o campo em frente à fazenda, a uns 500 metros de distância. Não fazia som algum, mas o ar parecia pesado, como se algo invisível pressionasse tudo ao nosso redor. Vamos dar uma olhada, disse Gabriel, já pegando a lanterna. Eu hesitei. Algo dentro de mim gritava para não sair da segurança da casa, mas a curiosidade e o fato de não querer parecer um covarde me fez segui-lo. Pegamos uma trilha de terra que levava ao campo. Quanto mais nos aproximávamos, mais estranho o ambiente ficava. O som dos grilos e sapos havia desaparecido. O vento que sempre soprava pelo campo estava ausente. Era como se o mundo estivesse segurando a respiração. Quando chegamos a uma clareira, vimos algo que nunca esqueceríamos. A luz pairava sobre o chão, e abaixo dela havia um círculo perfeito queimado na grama. O objeto que emitia a luz não tinha uma forma definida. Parecia mudar de forma, como se fosse feito de líquido brilhante. Era grande, maior que um caminhão, e irradiava um calor que podia ser sentido mesmo à distância. Isso não é daqui, gaguejou Gabriel, dando um passo para trás. Eu ia concordar, mas antes que pudesse dizer algo, o chão começou a tremer. Foi aí que as luzes mudaram. De dentro do objeto, feixes de luz fina começaram a descer, como dedos tentando tocar o chão. Um deles nos atingiu diretamente. Não era quente nem frio, mas era paralisante. Senti meu corpo inteiro travar, incapaz de me mover. Gabriel estava ao meu lado, os olhos arregalados, tentando gritar, mas nenhum som saía de sua boca. E então, fomos erguidos. Não havia cordas, nem braços nos segurando. Apenas aquela luz puxando-nos para cima. O objeto ficou maior à medida que nos aproximávamos dele, e antes que percebêssemos, estávamos dentro. O interior era estranho. Não havia paredes visíveis, apenas uma imensidão brilhante e silenciosa. O chão sob nossos pés parecia sólido, mas também vibrava levemente, como se estivesse vivo. Não havia sombras nem cantos escuros. Tudo era uniforme e brilhante, mas sem um ponto específico de onde vinha a luz. Eu não sei quanto tempo ficamos ali. O conceito de tempo parecia ter desaparecido, mas lembro-me das vozes. Elas não eram faladas, mas ecoavam diretamente em minha mente, em uma língua que eu não entendia, mas que, de alguma forma, parecia familiar. Gabriel também as ouvia. Vi isso em seus olhos aterrorizados. Então eles apareceram. As figuras eram altas, magras, e seus corpos pareciam feitos de uma pele translúcida que mudava de cor levemente. Seus olhos eram grandes e negros, sem pupilas, como se pudessem ver tudo sobre você. Eles não se moviam de forma natural, mas deslizavam pelo espaço. Nenhum deles tocou em nós, mas eu senti como se estivessem nos invadindo, lendo cada pensamento, cada memória. De repente a luz ficou mais intensa, e tudo ficou branco.
Quando acordei, estava deitado no campo, com Gabriel ao meu lado. O objeto havia desaparecido, e o céu estava novamente escuro e estrelado, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. Havia um som alto de vento, como se a natureza finalmente tivesse voltado ao normal, mas dentro de mim, tudo estava errado. Quando olhei para Gabriel, vi que ele estava tremendo, segurando a cabeça com as mãos. Eles ainda estão aqui, ele murmurou repetidamente. Eu não sabia do que ele estava falando, mas também sentia algo, uma sensação de que não estávamos mais sozinhos. Voltamos para casa sem falar sobre o que tinha acontecido. Tentamos seguir nossas vidas, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Gabriel começou a ter pesadelos constantes, e eu também. Ambos sentíamos que algo nos observava, mesmo quando estávamos sozinhos. E então, começaram os desaparecimentos. Primeiro foram os animais da fazenda. Depois, vizinhos relataram luzes estranhas no céu. Alguns meses depois, Gabriel desapareceu sem deixar vestígios. Nunca o encontraram. Eu fui embora do interior, tentando deixar tudo para trás, mas ainda tenho cicatrizes que não consigo explicar. Pequenas marcas circulares na pele, como queimaduras, que nunca somem. Às vezes, à noite, ainda vejo luzes no céu, e toda vez que olho para elas, sinto como se elas também estivessem me olhando de volta, esperando. Quando penso naquela noite, sinto meu coração acelerar como se ainda estivesse vivendo aquele momento. Faz anos, mas é como se tivesse acontecido ontem. Minha família tinha uma pequena propriedade em um vale isolado, rodeado por colinas verdes e céu aberto. Era o tipo de lugar onde as estrelas brilhavam mais do que em qualquer outro lugar que eu já vi. Eu tinha 21 anos na época e morava com meus pais e minha irmã mais nova, Ana, de 16. A vida ali era tranquila, sem muitas distrações, exceto por nossos vizinhos, os Velasquez, que moravam na colina ao norte, cerca de 2 quilômetros de distância. Costumávamos jantar juntos nas noites de sábado, mas naquela noite os Velasquez não vieram. Eram quase 22 horas quando estávamos todos na sala, assistindo televisão, e a energia caiu. Nada de incomum, apagões aconteciam com certa frequência. Meu pai se levantou para pegar lanternas, e eu olhei pela janela. Foi quando vi, na colina onde ficava a propriedade dos Velasquez, uma luz intensa piscava no céu. Não era como um raio ou algo natural. Era uma luz esbranquiçada, que pulsava ritmicamente, iluminando toda a encosta. Pai, olha isso, chamei, e ele veio até a janela. Minha mãe e Ana também se aproximaram. Ficamos todos parados ali olhando, enquanto a luz parecia descer da colina, como se estivesse se aproximando do chão. Meu pai tentou dizer que devia ser algum tipo de helicóptero, talvez uma operação militar, mas algo na maneira como aquela luz se movia não fazia sentido. Era silenciosa e fluida, como se deslizasse pelo ar. Vou até lá ver o que está acontecendo, ele disse, pegando uma lanterna. Não, pai, é melhor esperar. Pode ser perigoso, respondi, mas ele insistiu. Se algo aconteceu com os Velasquez, precisamos ajudar. Contra meu instinto, decidi acompanhá-lo. Peguei outra lanterna e seguimos pela trilha que levava até a colina. Minha mãe ficou em casa com Ana, prometendo que se não voltássemos em 1 hora, chamaria a polícia. Mas eu sabia que eles demorariam para chegar, mesmo que ligássemos. A caminhada até a colina foi silenciosa. Não havia o som de grilos, nem do vento soprando pelas árvores. Apenas o som de nossos passos e da respiração pesada. Quanto mais nos aproximávamos, mais intensa ficava a luz, até que finalmente alcançamos o topo da colina. O que vimos lá me deixou sem palavras. O campo aberto, onde normalmente havia vacas e cercas, agora estava completamente vazio, exceto por um círculo queimado no solo, com pelo menos 20 metros de diâmetro. No centro desse círculo estava a fonte da luz, um objeto metálico, flutuando a cerca de 3 metros do chão. Ele tinha uma forma oval, com um brilho prateado que parecia pulsar, como se estivesse vivo. Isso não é um helicóptero, meu pai murmurou, quase sem voz. Antes que pudéssemos reagir, a luz ficou ainda mais forte. Era tão brilhante que precisei cobrir os olhos com o braço. Senti uma pressão no peito, como se o ar ao nosso redor estivesse sendo sugado.
Meu pai tentou segurar meu braço, mas algo o puxou com força para trás. Quando consegui abrir os olhos novamente, ele não estava mais lá. Eu gritei seu nome, mas minha voz parecia abafada. A luz se intensificou novamente, e dessa vez eu também fui atingido. Não senti dor, mas um calor estranho percorreu meu corpo, e tudo ao meu redor desapareceu. Quando recobrei a consciência, estava em um lugar que não conseguia descrever. Não havia paredes, nem chão, apenas uma claridade infinita, como se estivesse suspenso no ar. Meu corpo não se movia. Eu estava preso, mas não sentia nada me segurando. Foi quando os vi. Eram altos, com mais de 2 metros, e magros. Suas cabeças eram desproporcionalmente grandes, com olhos negros que pareciam penetrar minha mente. Não tinham boca visível, mas eu podia ouvir vozes, não com meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça. Eles não estavam falando em um idioma que eu conhecia, mas de alguma forma eu entendia. Sentia como se estivessem me analisando, desmontando minha mente, peça por peça. Tentei gritar, mas meu corpo não respondia. Eles se aproximaram, e um deles ergueu uma mão esguia em minha direção. Uma luz azul saiu de sua palma e me envolveu. Naquele momento, eu senti tudo: medo, tristeza, alegria, raiva. Era como se eles estivessem explorando todas as minhas emoções ao mesmo tempo. Não sei quanto tempo aquilo durou. Poderiam ter sido minutos ou horas. Quando finalmente me soltaram, senti como se tivesse perdido algo, como se uma parte de mim tivesse ficado com eles. A próxima coisa que lembro é estar deitado na colina, com a luz desaparecendo no céu. Meu pai estava ao meu lado, inconsciente, mas respirando. O círculo queimado ainda estava lá, e o cheiro de ozônio impregnava o ar. Consegui arrastá-lo de volta até nossa casa, e minha mãe ligou para a polícia. Eles vieram no dia seguinte, mas disseram que não havia evidências de nada em comum, apenas marcas de queimado na terra, que atribuíram a alguma máquina agrícola. Quando contamos o que vimos, riram de nós. Meu pai nunca falou sobre o que aconteceu naquela noite. Ele se tornou uma pessoa mais reservada e às vezes acordava no meio da noite suando e gritando. Eu também não consegui esquecer. Até hoje tenho pesadelos com aqueles olhos negros e com a sensação de ser despido por dentro. O mais estranho aconteceu meses depois. Ana estava brincando no quintal quando encontrou algo enterrado perto da colina. Uma pequena peça metálica, que parecia parte de uma máquina. Nenhum de nós soube identificar o que era, mas ela emitia um leve brilho azulado quando tocávamos. Ainda tenho essa peça comigo, guardada em uma caixa no fundo do meu armário. Às vezes, ela pulsa, como se estivesse viva, e quando isso acontece, sinto que eles ainda estão lá fora, esperando. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa que contaria uma história dessas. Sempre fui um homem prático, criado na roça, acostumado a lidar com o que é palpável: terra, animais, chuva e sol. Histórias sobre luzes no céu e gente sendo levada sempre pareceram coisas de livros ou filmes. Mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Era o final de junho, uma época que eu gostava muito porque o trabalho no campo diminuía e as noites eram frescas e tranquilas. Naquele dia, decidi passar a noite na Fazenda Velha, uma propriedade que pertencia à nossa família, mas que estava abandonada há anos. Era um lugar afastado, cercado por pastos secos e árvores retorcidas. Meu plano era simples: acender uma fogueira, tomar umas cervejas e dormir na varanda da casa principal. Cheguei lá por volta das 18 horas. O lugar estava em silêncio absoluto, como sempre. Depois de ajeitar minhas coisas e acender a fogueira, sentei-me para observar as estrelas. O céu era magnífico, um tapete de luzes que parecia infinito. Lembro de ter pensado em como era bom estar longe da correria da cidade. Foi por volta das 22 horas que tudo começou. Primeiro, ouvi um zumbido distante. Não era o som de insetos ou do vento. Era um som baixo, contínuo, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Olhei ao redor, mas não vi nada de imediato. Então percebi uma luz fraca surgindo no horizonte. Achei que fosse um carro vindo pela estrada de terra, mas logo percebi que a luz não vinha da estrada, mas do céu. Era um brilho esbranquiçado, que pulsava como se tivesse vida própria. À medida que se aproximava, o zumbido ficava mais forte,
e eu comecei a sentir uma pressão estranha no peito, como se o ar ao meu redor estivesse sendo sugado. A luz parou sobre o pasto, a cerca de 100 metros de onde eu estava. Fiquei congelado, incapaz de desviar o olhar. O objeto que emitia a luz tinha uma forma que não consigo descrever com precisão, algo entre uma esfera e um disco, mas que parecia mudar levemente de forma, como se estivesse vivo. De repente a luz começou a descer, iluminando todo o pasto como se fosse dia. Senti meu coração disparar, e meu instinto foi correr, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se algo estivesse me segurando ali, obrigando-me a assistir. Foi então que vi as figuras. Elas surgiram debaixo da luz, caminhando em minha direção. Eram altas, muito magras, com braços longos e olhos grandes e negros que refletiam a luz como espelhos. Seus movimentos eram lentos, quase graciosos, mas havia algo profundamente perturbador neles. Quando chegaram mais perto, um dos seres ergueu a mão e uma luz azulada saiu dela, envolvendo-me completamente. Não era quente nem fria, mas senti um formigamento por todo o corpo, como se algo estivesse penetrando minha pele. Meu campo de visão começou a escurecer, e a última coisa que vi foi a figura mais próxima inclinando a cabeça, como se estivesse me estudando. Acordei em um lugar completamente diferente. Era um ambiente que desafiava qualquer explicação. Não havia paredes, apenas uma claridade uniforme que parecia vir de todos os lados. Eu estava deitado em algo que parecia uma mesa, mas que não tinha bordas ou sustentação visível. As figuras estavam lá, me observando. Não se moviam muito, mas senti como se estivessem comunicando-se entre si, embora nenhum som fosse emitido. Então, uma delas aproximou-se e colocou algo na minha testa, um objeto pequeno e frio, como metal. Naquele momento, imagens começaram a surgir na minha mente. Não eram minhas memórias, mas visões de lugares e coisas que eu nunca tinha visto antes. Cidades brilhantes, paisagens alienígenas e criaturas que pareciam feitas de luz pura. Eu não entendia o que estava vendo, mas sentia que elas estavam tentando me mostrar algo. De repente, tudo parou. A luz ao meu redor ficou mais intensa e tudo desapareceu. Quando acordei novamente, estava deitado no pasto, perto da fogueira que agora estava apagada. O objeto no céu havia sumido e o zumbido cessara. Mas havia algo diferente. Meu relógio marcava 3 da manhã e o pasto ao meu redor estava queimado em um círculo perfeito. Levantei-me com dificuldade e voltei para o carro, sem olhar para trás. Dirigi direto para casa, e só quando cheguei lá percebi uma marca estranha no meu braço, 3 pequenos círculos alinhados, como se algo tivesse perfurado minha pele. Contei o que aconteceu para poucas pessoas, e a maioria achou que eu estava inventando ou que tinha bebido demais. Mas eu sei o que vi, e sei que de alguma forma eles estavam tentando me dizer algo. Até hoje, evito passar perto da fazenda velha e, às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que estou sendo observado. Não sei se eles vão voltar, mas sei que aquela noite mudou minha vida para sempre. Algo me diz que onde quer que eles estejam, ainda não terminaram o que começaram.